Saudamos os amados irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, nesta tarde em que temos a oportunidade de falar da palavra do Senhor, mesmo diante deste decreto estabelecido pelo governo, de que as igrejas não podem realizar seus trabalhos presenciais, mas o povo de Deus não deixa de trabalhar. Tem muitas igrejas aí fazendo o culto online, outros o vídeo chamada e outros gravando as mensagens nas suas próprias igrejas. Nós temos essa oportunidade de gravar esta mensagem e transmitir para os irmãos, de modo que fazendo as suas devocionais, suas reuniões em casa, culto doméstico, neste dia do Senhor, tem a oportunidade também de ouvir a sua santa palavra. Gostaria de meditar com os irmãos nesta tarde em Romanos capítulo 5, versículo do 6 ao 11. Romanos capítulo 5, versículo do 6 a 11. Abra sua Bíblia, de modo que possamos participar desta leitura da palavra do Senhor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você já refletiu sobre o tamanho do amor de Deus? É sobre esse tema que eu gostaria de falar com os irmãos nesta oportunidade, sobre a grandeza do amor de Deus. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Essa expressão tal indica algo incomparável, indica uma expressão de grandeza, de algo que não existe em tamanha intensidade em outras coisas. E mais outra passagem da Bíblia que muito nos chama a atenção é aquela que nos dá, assim, digamos, um sentido, ou a capacidade de nós refletirmos sobre o amor de Deus, é João capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, se nós não conhecermos o amor de Deus, se nós não experimentarmos o amor de Deus, nós também não vamos entender o que é o amor, muito menos medir o tamanho do amor de Deus. Mas mediante o texto que nós lemos e o assunto que Paulo trata na Epístola de Romanos, especificamente aqui no capítulo 5, e nós vamos entender que nós vamos entender um pouco do amor de Deus se nós entendermos também a respeito da nossa natureza, da natureza inclinada para o pecado do homem, que vem desde a de Gênesis, desde o princípio, quando Adão pecou. Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, no verso 18, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça.
E ele vai dizer no versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Ou seja, Paulo vai dizer que o pecado colocou o homem numa situação de depravação total, de modo que a sua natureza passou a ser escrava do pecado, inclinada para o pecado, incapaz de perceber, incapaz de agradar a Deus em alguma coisa. É tanto que no capítulo 13 ele vai dizer que Deus olhou lá do céu e não viu nenhum justo sequer. Não há quem entenda Deus, não há quem busque a Deus. Exatamente porque houve essa separação de uma comunhão íntima que o homem tinha com Deus. Isso trouxe a gravidade, a consequência da desobediência a Deus, que é o pecado. O homem em pecado, ele caiu da graça de Deus, ele caiu da sua natureza pura, ingênua, santa, em comunhão com Deus, e passou a partir daí a não compreender mais das coisas de Deus, das coisas espirituais. Paulo vai dizer também, no capítulo 4, que por causa disso o homem ficou incapaz de satisfazer as exigências da lei. E que o homem não é salvo por algo que ele faz, mas ele é salvo mediante a graça de Deus. Ele por si só é incapaz de fazer alguma coisa para buscar a sua salvação ou para buscar agradar a Deus. De modo que nós vamos entender o tamanho do amor de Deus se nós também entendermos o tamanho da gravidade do pecado. Alguém já disse o seguinte, que uma boa teologia da doutrina da salvação é acompanhada de uma boa teologia da doutrina do pecado. Ou seja, para nós entendermos o tamanho e a grandeza do amor de Deus expresso em sua graça salvadora, nós temos que entender também a gravidade da queda do homem. Nós temos que entender o quanto grave foi o pecado para a humanidade. E a partir daí nós vamos poder entendermos o tamanho do amor de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 5, nós lemos, ele começa a dar um resumo de tudo o que ele falou até aqui, nos primeiros capítulos. E é a partir desta leitura que nós queremos meditar com os irmãos, refletir sobre a grandeza de Deus, e nós queremos fazer 3 perguntas que serão respondidas a partir do texto que nós lemos. Vamos então à primeira pergunta. A primeira pergunta é: quem somos nós? O que é o homem? Qual a situação do homem diante de Deus? Do homem natural, o homem que ainda não creu, que não foi alcançado pela graça de Deus. A palavra de Deus aqui nos vai nos dizer algumas qualidades. Por exemplo, no versículo 6, ele diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos. E aqui ele vai falar da situação que o pecado deixou o homem incapacitado. A palavra grega, traduzida aqui por fraco, significa enfermo, debilitado. O pecado afetou de tal maneira o homem que ele se tornou uma pessoa doente. E Paulo ainda vai mais adiante, ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem ficou totalmente incapaz de satisfazer as exigências da lei, de agradar a Deus, de buscar a Deus. Porque o pecado afetou diretamente a sua natureza. É disso que Jesus fala lá em João capítulo 15, quando ele diz que é a videira verdadeira, nós os ramos. E ele vai dizer que para que
os ramos de fruto, ele precisa estar na videira. Aí lá no versículo 5 ele diz, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o homem sem Deus nada pode fazer, porque ele é fraco. A sua fraqueza o incapacita dele poder fugir do pecado. A sua fraqueza incapacita dele poder não pecar. Ele até tem vontade de não pecar. Ele até faz promessas para não pecar. Ele até pode até desejar, ter vontade de não pecar. Mas ele não consegue deixar de pecar, porque a sua natureza ficou afetada, gravemente afetada pelo pecado. Ele é fraco. O homem é fraco. Jesus disse, a carne é fraca. E é a esse respeito que Paulo está falando. Então a primeira qualidade que a palavra de Deus nos mostra aqui no homem é que nós somos fracos. Ainda no versículo 6, ele vai citar também que Jesus morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui é outra qualidade dos ímpios. O ímpio, essa palavra ímpio vem de impiedade, aquele que pratica a impiedade. Mas nós não queremos meditar muito nessa qualidade, porque a impiedade ela é uma qualidade daqueles que desobedecem a Deus. Qualquer ato de desobediência a Deus é característica do ímpio. Então, a palavra ímpio é um termo muito geral, muito generalizado para todo tipo de desobediência. Quando se diz que uma pessoa é ímpia, não está dizendo que ele é perversa, que é a pessoa pior que existe. Não. Todo pecador é ímpio. Todos nós somos ímpios. Isto fazendo uma diferença entre aquele que foi alcançado pela graça de Deus, porque antes ele era ímpio, agora ele foi redimido. Mas todo homem que ainda não foi alcançado pela graça de Deus, ele é ímpio. Porque ele pratica a impiedade sem buscar o arrependimento. Ele pratica a impiedade dissociado da obediência à palavra de Deus. Mas aqueles que são convertidos não. São pecadores, mas eles se arrependem e vivem em comunhão com Deus. Mas o segundo termo é exatamente esse que nós falamos, pecadores. Está aqui no versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. A palavra pecador, no grego, que é a palavra hamartolos, significa literalmente aquele que erra o alvo. Vem, por exemplo, daquele que lança a flecha, mas não acerta o alvo. Ele sempre erra o alvo. Ou seja, o pecador é aquele que erra o caminho verdadeiro. É aquele que não acerta na prática da justiça de Deus. A Bíblia vai dizer que pecado é qualquer transgressão da lei de Deus ou qualquer falta de conformidade com esta lei. Ou seja, o pecador é aquele que não acerta na lei de Deus. Por mais que ele se esforce, ele não consegue. O homem caído, ele tenta agradar a Deus, mas ele nunca acerta. Exatamente porque ele é fraco. Exatamente porque a natureza dele foi afetada pelo pecado. E ele está constantemente inclinado, não para acertar, mas para errar. O profeta Jeremias, lá no capítulo 13, versículo 23, ele diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua cor? Ou o leopardo as suas manchas? Quer dizer, algo que é impossível. Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. É por isso que o homem não acerta. Porque está acostumado a fazer o mal. A mente dele é cativa ao pecado. E por isso ele não acerta. Terceira palavra que acho interessante está no versículo 10. Ele diz assim: porque se nós, quando inimigos,
fomos reconciliados com Deus. Terceira palavra que mostra quem nós éramos é a palavra inimigos. O homem sem Cristo é inimigo de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens. Isaías 59:2 diz isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecador sem Cristo ele é inimigo de Deus. Tiago 4,4 vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a natureza do homem levou o homem a ser fraco, levou o homem à impiedade, a pecar, errar o alvo, porque não agrada a Deus, e a ser inimigo de Deus. Quem não tem Cristo é inimigo de Deus. É por isso que é necessária a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, o sangue do Cordeiro abrandava a ira de Deus, para que Deus pudesse se aproximar e quebrar aquela separação. É onde nós chegamos na segunda pergunta. O que Deus fez por nós? A resposta é bem clara. Deus nos amou. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou de tal maneira, e a prova deste amor foi através de Cristo na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. O apóstolo Paulo vai expressar essa verdade quando ele, fazendo a comparação do casamento com a igreja, ele diz: marido, amai vossa esposa, assim como Cristo também amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo se entregou por nós. E lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, nosso Senhor Jesus Cristo também vai falar a respeito da sua entrega pelos seus amigos, seus discípulos, aqueles que crêem nele, e todo aquele que for a ele. João capítulo 15, 13, ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, Cristo deu a vida por nós. E nós éramos inimigos, mas mesmo assim Ele deu a vida por nós. E nós deixamos de ser inimigos de Deus. Lá em João 4,10 ele diz assim: nisto consiste o amor de Deus. 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A morte de Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. Foi isso que Ele fez por nós, pecadores, incapazes, debilitados, mortos espiritualmente, inimigos de Deus. O versículo 7, voltando um pouco aí, irmãos, ele vai nos dar um exemplo muito importante para a gente compreender a intensidade do amor de Deus em Cristo. Ele diz assim no versículo 7: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. O que quer dizer essa expressão, essa frase aqui? Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. A gente tem que entender aqui, irmãos, o significado do que é justo, que Paulo está falando, e daquele que é bom. A palavra justo que Paulo está empregando aqui, ele está se referindo ao judeu ortodoxo, ao judeu zeloso, aquele que cumpria a lei, era um homem zeloso na lei. Ele era considerado justo pelos seus contemporâneos, mas não necessariamente ele era visto como uma pessoa boa,
que tivesse muitos amigos, que fosse muito querido pela população em geral, porque ele era justo. E com um zeloso pela lei, muitas vezes ele era visto como alguém que insensível, né, às pessoas. Porque o judeu justo, ele era muito insensível. Você vê que na época de Jesus, os fariseus, eles não podiam nem ver Jesus conversando com pecadores, que eles diziam, olha, o teu mestre está ali com pecadores. E eles não se misturavam. Então, o justo, na visão de Paulo aqui, é o judeu zeloso, que não quer dizer necessariamente que era uma pessoa boa. Aí Paulo vai dizer, ó, dificilmente alguém morreria por um justo, por um judeu zeloso. Porque embora que ele tentasse cumprir a lei, mas ele não era muito querido pelo povo. Então dificilmente alguém morreria por ele. Poderia ser que pelo bom alguém se animasse a morrer, se anime a morrer. O bom a que ele se refere aqui, poderia até ser também um cumpridor da lei, mas não tanto quanto um fariseu, que era mais zeloso, tão radical. Não. Era aquele judeu que não se preocupava tanto em expressar uma santidade aparente, mas mais em ajudar as pessoas, em dar atenção para as pessoas. Muitas vezes poderia ser, não ser um judeu. A própria palavra de Deus vai dizer no Evangelho que tinha um centurião, né? Cornélio, por exemplo, lá em Atos, disse que era um homem que dava esmolas, ajudava as pessoas. Era um homem bom. E assim poderia ser também com qualquer outro que fizesse tal atitude. Aí Paulo vai dizer, por isso aí poderia ser que alguém se animasse a morrer. Mas aí o versículo principal é o 8. Mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Ou seja, nem somos bons, nem somos justos. Somos pecadores diante de Deus. Nós não agradamos a Deus de forma alguma. O homem sem Cristo não agrada a Deus em nada. A justiça do homem não agrada a Deus. Pelo contrário, o reprova. Porque ele é incapaz de agradar a Deus em alguma coisa. Daí nós vamos para a terceira pergunta. Que benefício nós recebemos diante do amor de Deus expresso em Cristo, na cruz? A obra de Cristo nos trouxe muitos benefícios, amados irmãos. Por exemplo, a paz com Deus, aqui ele diz que justificado mediante a fé temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a paz com Deus. Nós temos a santificação, a regeneração, porque Deus tirou o coração de pedra, né, e deu um coração de carne. Nós somos transformados. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a esperança. Tem muitos benefícios. Mas eu gostaria de meditar em 3 que tem aqui no texto. O primeiro é que nós somos justificados, versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Então, o primeiro benefício que o apóstolo Paulo cita aqui é que nós fomos declarados justos. Nós não somos justos, mas mediante a justiça de Cristo, nós somos declarados justos. Deus, quando olha para a gente, no momento que nós cremos em Cristo e o aceitamos como Salvador, Ele não vê mais o pecado em nós, porque o pecado foi imputado em Cristo. E Cristo cumpriu a lei. Até o fim Ele foi fiel. Até a morte e morte de cruz. Então, Cristo, Ele através da sua vida, Ele pagou a nossa dívida. De modo que essa expressão justificado significa declarado inocente. Então, Deus, como um grande juiz, quando Ele olha para a gente, diz, esse aqui é inocente, porque alguém morreu por ele. Alguém pagou a pena por ele, pagou o preço. Então, uma das maiores bênçãos que nós temos
da obra de Cristo na cruz é que nós somos declarados justos por Deus, por todos os nossos pecados. Nós não somos mais aqueles inimigos de Deus. Nós não somos mais condenados à morte eterna. Mas nós somos declarados justos pelo grande juiz, porque Cristo pagou o preço da nossa condenação. O segundo benefício é que nós somos reconciliados com Deus. Aqui no versículo 10 diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, nós não somos mais inimigos de Deus. A palavra reconciliação significa reatar os laços. Então, quando Adão pecou, esses laços foram quebrados. Esta comunhão foi quebrada. E Adão deixou de ser amigo de Deus para ser inimigo de Deus. E com ele toda a sua descendência, inclusive nós. Porque o pecado entrou em Adão e todos nós pecamos em Adão. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele nos reconciliou. Então nós voltamos a ter aquela comunhão com Deus, aquela amizade. A palavra amigo vem de uma expressão latina que significa anzol, a palavra anzol. Se você prestar atenção, o anzol ele tem uma ponta, tipo uma lança, que quando ele prende alguma coisa, ele não sai, só se cortar. Então, esta expressão aqui, amigos de Deus, significa isso. Nós estamos presos de tal maneira em Deus, através de Cristo, que nada nos separará do amor de Deus. É por isso que Paulo fala isso lá no capítulo 8. Que nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E a terceiro benefício que nós queremos ver que está no texto, no versículo 9, é que nós somos salvos da ira. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele, seremos por ele salvos da ira. É muito interessante nós vermos esse benefício, porque a Bíblia diz que quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Está lá em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E próprio Romanos, capítulo 1, verso 18, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Então, no momento que o homem pecou, através de Adão, nós não somente nos separamos de Deus, passamos a ser inimigos de Deus, ou passamos a ser fracos, pecadores, mas também nós ficamos debaixo da ira de Deus. E lá em 1 Tessalonicenses, vai dizer que nós aguardamos do céu o Filho Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então essa é a grande bênção da salvação. É o livramento da condenação eterna, da ira de Deus, do cálice, do furor da ira de Deus. Você já imaginou sofrer o furor da ira de Deus? Você vê todo esse sofrimento que o mundo está passando hoje, isso não é nada diante do furor da ira de Deus sobre os pecadores que não se arrependem. Nós estamos apenas passando por uma tribulação que a Bíblia diz que a igreja iria passar. Mas ainda vem tribulação maior ainda. E para aqueles que não têm Cristo, vem sofrimento maior ainda. Porque o furor da ira de Deus será derramado. Mas nós não participaremos deste furor, porque nós somos salvos da ira vindoura, graças a Deus. Porque Cristo morreu por nós. De modo, amados irmãos, que não há como a gente medir
com cálculos humanos, com todas as medidas possíveis que a ciência descobriu, o tamanho do amor de Deus, mas nós podemos experimentar o amor de Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 31:3 que de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, a gente sente o amor de Deus quando a gente experimenta a graça de sermos chamados por Deus, de sermos alcançados pela sua graça misericordiosa, a qual Ele predestinou desde a eternidade. Ele nos amou na eternidade. E Ele nos chamou e nos chama no tempo certo. De modo que você que está me ouvindo, que é crente, dê graças a Deus, porque Deus nos alcançou com a sua graça. Porque antes nós éramos inimigos de Deus, fracos, pecadores, incapacitados de fazer alguma coisa para agradar a Deus. Mas porque Cristo morreu na cruz, expressando o grande amor de Deus, hoje nós experimentamos os benefícios da salvação. Gostaria de terminar lendo um texto que o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus. Ele ora ao Senhor para que os irmãos pudessem compreender o tamanho deste amor, que eles iriam compreender só através da revelação do Espírito Santo, da santificação. E ele faz essa oração lá em Romanos capítulo 3, verso 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, irmãos, a nossa oração é esta: que você possa cada dia compreender o amor de Deus em Cristo Jesus, que excede todo o entendimento. O homem natural não compreende, porque ele não enxerga as coisas espirituais. Ele só vai enxergar no dia que ele aceitar Jesus como Salvador, no dia que Deus transformar o seu coração. E aqueles que já estão em Cristo experimentam e conhecem a cada dia, mas nós precisamos muito conhecer ainda, até aquele dia quando estaremos todos com Ele na eternidade. Aí nós vamos entender a grandeza do amor de Deus em Cristo Jesus. Que Deus, pois, vos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra que edifica, que fortalece. Nós te agradecemos pelo teu amor por nós, pecadores, incapazes de te agradar, de fazer alguma coisa para ser salvo. Mas somente por ti é que nós alcançamos, ó Pai, a salvação em Cristo. Muito obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Sê com todo o teu povo, ó Pai, nestes momentos difíceis, fortalecendo, nos dando cada vez mais a alegria de saber que temos o teu amor cuidando por nós. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Sejamos despedidos com a bênção apostólica e o tríplice amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
seja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre.